Boa noite, povo de Deus, graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe você e a sua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe o lar de cada pessoa. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez e eu creio que essa noite o Espírito Santo, ele vai falar ao teu coração através dessa palavra. Lembre-se que o Senhor falou através do profeta Isaías, que toda palavra que ele envia tem um propósito. E ele disse que a palavra que ele envia ao coração de alguém, de uma pessoa, essa palavra não volta para ele vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. A gente sabe que tem um inimigo que tenta roubar a palavra, ele tenta amortecer o impacto da palavra, Aquilo que Deus quer trazer no seu coração. Por isso, nós precisamos estar em alerta, orando sempre e pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, compreensão, para que a gente possa pegar essa palavra e vivê-la com toda a intensidade. Amém, meus irmãos? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a palavra e eu quero, como sempre, começar orando com você. Bendito Deus, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, que tem feito maravilhas em nossas vidas, Criador dos céus e da terra, o Senhor tem nos abençoado. A palavra de Deus diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero nesse momento colocar essa pessoa que já está conectada comigo, aqueles que ainda vão chegar nessa transmissão, que vão dar play nesse vídeo, que vão assistir essa mensagem. Meu Deus, que o Senhor fale com eles. Que o Espírito Santo traga uma palavra de renovo. Talvez alguém que está triste, alguém que está desmotivado, passando uma situação delicada, um problema na família, uma crise em seu casamento, uma dificuldade financeira, uma enfermidade física. Eu não sei qual é a dificuldade que essa pessoa está vivendo, mas de uma coisa eu não tenho dúvida: essa noite o Senhor vai falar ao coração dela através dessa mensagem. Pai, eu quero consagrar essa live ao Senhor e eu quero pedir que o Senhor coloque o teu azeite nesse esboço que o Senhor colocou no meu coração. Essa mensagem não veio de internet, não veio de livros, não veio de outro homem. Essa mensagem veio direto do Espírito Santo, através do entendimento da sua palavra. E o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, porque o Senhor sabe que do outro lado desta câmera tem alguém que precisa ouvir essa palavra ser ministrado. E quem sabe essa pessoa que está tomando um caminho estranho, um caminho no sentido contrário àquele que um dia o Senhor mostrou a ela. Quem sabe essa pessoa, esse marido, essa mulher, esse funcionário, esse pastor, esse líder que está entrando aí num atalho, numa armadilha. Hoje é uma noite do Senhor trazer um alerta ao coração dessa pessoa, para que ela possa voltar aos teus caminhos e para que ela possa entender que a comunhão corrompida vai gerar tragédias irreversíveis. Abençoe a todos e fale conosco. Por intermédio dessa palavra, nós damos uma palavra de ordem a todo demônio roubador de palavras que caia por terra, porque nessa noite o Espírito Santo fará uma obra extraordinária na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Não importa se ela está aqui nesse momento dessa transmissão ou se ela vai assistir no outro horário, em outro dia, qualquer tempo que você estiver assistindo esse vídeo, que você seja ministrado pela palavra profética do Senhor. Deus vai tocar profundamente em teu coração. Você não clicou nesse vídeo por acaso. Você não deu play nesse vídeo porque não tinha nada para fazer. Você clicou aqui
porque o Senhor quer falar contigo. Prepare o seu coração, porque Deus vai ministrar em tua vida, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por tudo. Amém e amém. Gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você que já é inscrito em nosso canal, minha gratidão por você estar aqui mais uma vez. E você, de repente, está pela primeira vez assistindo um vídeo do nosso canal. Muito prazer. Meu nome é Francisco Lima, sou pastor de igreja, gosto sempre de falar, sou pastor de igreja local já há mais de 20 anos e eu tenho a alegria de receber você aqui em nosso canal. Se você for abençoado, assiste o vídeo. Se você for edificado e gostar, vem fazer parte da família, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque todos os dias, isso mesmo, todos os dias da semana, às 5 horas, eu tenho um devocional aqui para abençoar a sua vida e a sua família. Amém? Meus amados, vamos para a palavra, vamos? A mensagem de hoje, ela é muito poderosa, é para quem tem realmente fome e sede. A palavra de hoje é para aqueles que desejam viver, não de brincadeira, né? A mensagem de hoje é para aquelas pessoas que desejam muito mais do que um videozinho de internet de 1 minuto, né? Um vídeo que faz você chorar. Talvez você possa até chorar, não tem problema. Quantas vezes eu choro aqui na transmissão, né? Às vezes tento até me conter e não consigo, né? Mas a palavra de hoje é assim, um caldo mais grosso, tá? Assim falando, é uma palavra simbólica, né? Um caldo mais grosso. É aquela comida para fortalecer você, para treinar a sua musculatura espiritual, para exercer, né, o seu homem espiritual, para que você possa enfrentar os embates da vida, sobretudo aquelas coisas que querem macular, que querem manchar a tua honra, aquelas coisas que querem afastar você de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: existem todos os dias muitas coisas que tentam afastar você de Deus. Inclusive, nós vamos ver hoje aqui, nessa passagem, que o diabo tem um projeto, ele tem um plano, ele não quer ver ninguém servindo a Deus, ele é muito esperto, ele é sorrateiro, ele é estratégico, né? Ele é perverso, é, entre aspas, o rei do disfarce. Todo dia você lida com o diabo disfarçado. Que é isso, pastor? É verdade, irmão. Estou te falando sério. Todo dia você acaba convivendo em algum momento, numa situação, com o diabo disfarçado, numa situação, numa conversa com alguém, num vídeo que você assiste, num programa de TV. Ele está ali escondido. Ele vai mostrar a fuça dele? Claro que não. Ele vai mostrar uma capa, né, uma outra face. Ele não vai mostrar a cara dele horrível como é. Ele vai vir através de disfarces, né, para enganar os eleitos de Deus, os filhos de Deus. E você tem que ter muito cuidado. Passagem de hoje, a gente vai perceber que o diabo pode estar no jardim que Deus fez para você, através de uma permissão que se dá a ele. Mas eu vou ler primeiro aqui a passagem bíblica, que é Gênesis 3, versículo 1 a seguir. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui ela está especulando. A serpente está procurando escavacar, está cavando aqui uma oportunidade para injetar o veneno na vida da mulher. E a mulher está ali, dando mole, né? Dando espaço para a serpente falar com ela. Ela tinha que cair fora dali, sabe, rapidamente, mas não, ela vai conversar. Ela vai dar crédito à serpente. É assim que Deus diz? Aí o verso 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Aqui a mulher já entregou o ouro. Ela já mostrou à serpente que existe uma área onde a serpente poderia atuar e que seria terrivelmente prejudicial à comunhão daquela mulher, daquele casal. Então a serpente, ela consegue descobrir, através da sua percepção, que o diabo ele tem esse poder de perceber, de fazer a leitura do ambiente. Então ele percebe ali, a serpente percebe que tem alguma coisa que estava ali a seu favor. Uma proibição de Deus, um alerta de Deus: não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. Então a serpente entende: opa, então eu tenho aqui uma oportunidade de levar essa mulher para um lugar que Deus não quer que ela vá. Irmãos, é assim até hoje. Todo dia a serpente luta, né? E eu estou falando de igreja, porque quem está lá fora, irmão, já está enroscado na serpente. Mas a igreja não, a igreja ouve, né? Todo dia as vozes estranhas no seu coração, na sua mente, porque o inimigo ele faz a leitura e ele tem a percepção, ele entende o que Deus não quer que você faça. E ele trabalha nessa vertente, ele trabalha dentro dessa área de levar você para distante de Deus. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ó, a serpente está dizendo que Deus está mentindo. É aquela palavra que você ouve do seu pastor no domingo à noite, dizendo a você: não vá por aí, não faça assim, cuidado. E aí você, no dia seguinte, na segunda-feira, você ouve um colega de trabalho e você acaba comentando com ele: o pastor falou isso lá na igreja, pregou assim, assim. Aí o cara diz assim: rapaz, isso é conversa de pastor, rapaz, isso é coisa de líder de igreja. Pastor, acontece isso. Meu irmão, o que mais acontece? Sabe o que é isso? Ali é a serpente que está tentando desvalorizar a verdade que o seu pastor falou, ou que o seu líder te ensinou. Pode ser numa célula, você ouviu uma palavra de orientação, um grupo de evangelismo, de discipulado, enfim, uma palavra que vem para botar você na linha, mas alguém lá na frente diz para você que isso aí não é assim não. É o inimigo dizendo que aquela palavra é mentirosa. Foi o que a serpente diz para a mulher: não, isso aí Deus está com história. Aí vem o que é pior, no versículo 5. A serpente dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Viu como o inimigo é covarde? Ele agora aguça a vaidade, o orgulho e o desejo de independência no coração da mulher, na alma da mulher. Mas eles não tinham pecado ainda, queridos. A partir do momento que a mulher começa a conversar com a serpente, ela entra ali num estágio de queda. Ela entra num processo de desobediência. O comer do fruto foi apenas uma consequência e uma manifestação externa de que dentro dela ela havia quebrado a aliança com Deus. Amém? Então, nesse momento aqui, ela já está sendo envolvida pelo mal. Ela está em processo, ela está descendo de degrau a degrau, degrau a degrau. A queda de alguém, né? O distanciamento, alguém que se desvia de Deus, é paulatinamente, não é de repente. O cara não está aqui hoje pregando, falando em língua estranha na igreja, e amanhã está num quarto de motel ou na boca de fumo. Não é assim. É um processo, é uma coisinha aqui, vai negociando. Não, isso aqui não tem nada não. Aí daqui a pouco aquilo vai se larguecendo. Isso aqui também não tem nada. E se larguecendo, daqui a pouco a pessoa, ele olha para o que está vivendo hoje e para a realidade que ele vivia. E existe uma distância colossal entre aquilo que ele era e o que ele está vivendo hoje. Por quê? Porque é um processo.
A queda espiritual é um processo. Ninguém se desvia assim de repente, é um processo. Ainda que escondido, ninguém vê, mas o inimigo está trabalhando ali. O inimigo está injetando uma dose de veneno todo dia, para que aquela pessoa vá esfriando na fé, para que ela vá se afastando de Deus. Você está entendendo? Então, quando a serpente fala, olha, Deus na verdade ele não quer que vocês conheçam as coisas, ele quer que só ele conheça. Nesse momento ele acusa a vaidade da mulher, o orgulho da mulher e o desejo de independência, de grandeza. A mulher disse, opa, quer dizer então que Deus está falando isso? Então Deus está sendo ruim para mim. Eu acredito que quem está certo aqui é a serpente. Quem tem razão aqui é a serpente. É desse jeito que o mundo está vivendo. Quem tem razão aqui é o inimigo. Não vá por aí não, meu filho. Você vai se arrebentar todinho. Você vai construir um resultado negativo, como a mulher entrou numa jaula. A serpente, ela veio, né, com muita sagacidade, né, veio e fez ali algo com aquela mulher, enrolou aquela mulher, lançou na alma dela dúvida, ativou ali na alma dela o orgulho, o desejo pela independência e acabou levando aquela mulher e toda a humanidade arrastada para um abismo. Então, cuidado. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. A mulher viu o quê? Que a árvore era boa, agradável e desejável. 3 coisas aí que, sabe, que foram responsáveis para que aquela mulher realmente entrasse no abismo. Então tenhamos muito cuidado e com base nesse texto eu quero trazer uma palavra hoje com um tema muito importante, principalmente para a igreja, né? Para a igreja. Essa palavra aqui é uma palavra pastoral, é para a igreja, né? Quando a comunhão é corrompida. O que acontece com uma pessoa que corrompe a sua comunhão? O que acontece com uma pessoa que suja, que mancha a sua comunhão com Deus? Queridos, antes de mais nada, você tem que entender o que significa essa palavra comunhão. Comunhão vem do grego koinonia e tem a ver com relacionamento. Então, para você ter comunhão com alguém ou com Deus, é necessário que haja algo em comum entre as partes, seja em ideais, crenças, desejos, planos, gostos, propósitos, e a lista é bastante grande. É por isso que não tem como alguém ter comunhão com Deus se essa pessoa não anda de acordo com os princípios dele. Não tem como. É exatamente por essa razão que o apóstolo Paulo vai dizer que não existe comunhão entre luzes e trevas. Que uma pessoa que quer andar com Deus não pode comer na mesa dos demônios, porque ela tem que fazer uma escolha, ou uma mesa ou a outra. Você precisa escolher, né? E quantas pessoas têm errado nisso? Têm corrompido a sua comunhão. E aqui eu quero deixar um alerta para você. Quando a comunhão com Deus é corrompida, a responsabilidade sempre será do lado humano. Somos nós quem nos afastamos de Deus por várias razões. Não dá para explicar aqui nesse espaço de tempo, mas sempre que nós corrompemos a comunhão, a responsabilidade é nossa. Somos nós quem pecamos, quem nos afastamos de Deus. E aqui você começa a perceber, né, que Deus mostra aqui na palavra que houve uma série de resultados, né? Por exemplo, aqui Gênesis 3,17 está escrito assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore,
de que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha aí, queridos, abriu-se uma porta para que a terra começasse a ser punida, castigada, só porque a mulher comeu um fruto? Não. O fruto não é nada, o fruto foi apenas uma manifestação pública exterior que aquela mulher havia quebrado a comunhão com Deus. Quando Adão pega daquele fruto e come, aquilo é um sinalizador. Ele está dizendo com aquela atitude que no seu coração ele havia corrompido a sua comunhão com Deus. Antes do fruto, ele quebrou a aliança no seu coração. Você está entendendo? Então, isso é muito sério e temos que ter muito cuidado. O profeta Isaías vai dizer, no capítulo 24, versículo 5 do seu livro, ele diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Veja a gravidade que é alguém corromper sua aliança. Por que é tão grave, pastor? Queridos, aquele casal e nós somos criados para desfrutar dessa comunhão com Deus, da koinonia. Agora, Adão e Eva se corromperam e, por derivação, eles, como uma matriz, toda a humanidade tornou-se corrupta. Tanto é que Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, você vê aqui que a humanidade foi afetada, toda a humanidade. Agora, eu quero chamar a sua atenção, ainda nessa palavra aqui, sobre o que aconteceu com essa mulher. Se você observar o versículo 3 diz, a mulher falando, a mulher estava dizendo que o fruto daquela árvore geraria morte. Ela disse claramente, Deus disse para não comer, nem mesmo tocar, para que não morrais. Então aqui ela está ainda se defendendo, mesmo conversando com a serpente. Ela ainda tem um senso racional, ela ainda tem um certo temor. É aquela pessoa que está se afastando, ela está começando a dar um passo para distante de Deus, ela começa a se afastar da igreja, ela começa a fazer coisas que não é legal, mas ela ainda tem um temor. Ela ainda consegue discernir que aquilo não é legal para ela. Então, é o caso da mulher, versículo 3. Ela diz: se eu comer desse fruto, eu vou morrer. Mas se você for ler o versículo 6, apenas 3 versículos depois, você vai perceber que houve uma grande mudança. Logo à frente, no versículo 6, o texto diz que a mulher viu que o fruto, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Vejam, queridos, 3 versículos à frente, houve uma mudança colossal. Ela agora diz que aquele fruto era bom para se comer. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu defino a lição aqui em uma frase, e a frase é o seguinte: quando corrompemos nossa comunhão com Deus, aquilo que era pecado passa a ser normal. Pegou no teu espírito? Quando corrompemos nossa comunhão, aquilo que era pecado passa a ser normal. Não, isso é coisa de pastor, é coisa de igreja, irmão. Todo mundo faz. Meus irmãos, no verso 3, essa mulher tem entendimento que aquele fruto iria gerar castigo. Mas no 6 ela agora olha e diz: não, isso aqui é bom. Essa conversa de Deus falar que não pode comer, isso aí é história. A serpente é quem está certo. E quantas pessoas, irmãos, estão assim? Dizendo que o amigo ímpio é que está certo.
que o colega da faculdade é quem tem razão, que o colega de trabalho é quem está com a razão e que o pastor da igreja está errado, que o líder da célula está equivocado. Quantas pessoas que estão se corrompendo por isso? Queridos, Deus quer que você conserve a sua comunhão com Ele, porque a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes. Não é o ciúme patológico, não é o ciúme pecaminoso. O ciúme, nesse contexto, é o cuidado. Deus tem cuidado com você e Ele não quer que você se corrompa. Está lá em Ezequiel 8:3. A comunhão corrompida, ela é uma tragédia. A comunhão corrompida, ela destruiu até mesmo anjos que viviam ao lado de Deus. Anjos. Os anjos se corromperam porque a comunhão foi quebrada, queridos. Eles estavam no céu, mas de repente começaram a lutar contra Deus. E até contra outros anjos, porque essa é uma das marcas de alguém que corrompe sua comunhão. Ela agora passa a ser do contra. E às vezes uma pessoa que está dentro da igreja, ela está na igreja, mas sua comunhão corrompida, ela, ao invés de ajudar, ela fica do lado oposto. Dificilmente ela concorda com o projeto da igreja. Dificilmente ela apoia. Geralmente está no sentido contrário, do outro lado, ou então fica ali na neutralidade, não participa de nada, não se envolve com nada, não se entrega por nada, não participa de nada. Comunhão corrompida. Portanto, nós temos que ter cuidado, né? Porque se os anjos se corromperam no céu, nós chegamos ao seguinte entendimento: o céu é o lugar mais puro do universo, é o lugar mais santo, aonde Deus habita. Portanto, eu entendo que não é o lugar, nem sempre é o lugar que corrompe, né? Isso é contradição, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, isso aí é outro contexto, e corrompe mesmo. Mas nem sempre é assim, né? Nesse sentido de o lugar que você está é responsável por sua comunhão. Senão ninguém saía da igreja, uma igreja séria. Senão as pessoas não desviavam, senão os anjos não teriam se transformado em demônios que estavam no céu. Então o lugar não é o lugar que nos corrompe, né? Mas é o nosso comportamento pessoal, as decisões que tomamos no dia a dia que corrompe a nossa vida. Quando a comunhão é corrompida, você começa a chamar o que é bom de mal e o mal de bom. Foi o que a mulher fez aqui. Não era para comer do fruto, nem tocar, mas agora não, esse fruto é bom, é gostoso, é suculento, é saboroso, vai saciar minha alma, vai preencher meu desejo. Se arrebentaram todo. Então, tome muito cuidado. E eu vou te dar aqui 3 resultados dentro dessa palavra, 3 resultados, né, que vai acontecer na vida de alguém que corrompe a sua comunhão. Fica até o final, porque o terceiro resultado é terrível. É triste, é desolador, é lamentável e muitas pessoas, infelizmente, chegaram já até no terceiro estágio, até no terceiro resultado que eu vou falar aqui. Então, a comunhão corrompida, ela vai causar, pelo menos, né? Pode ser mais, vou citar 3 resultados terríveis. E o terceiro, sabe, é triste demais. Então, fica comigo até o final. Primeiro resultado, que a comunhão primeiro resultado que a comunhão corrompida vai causar na vida de alguém. Somos tomados por um profundo vazio e tentamos fugir de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Quando alguém corrompe a sua comunhão, você vai ver aqui no texto, vou já ler o texto para você. Nós tentamos fugir de Deus. Essa tentativa de fuga é porque a falta de comunhão com Deus deixa um vazio muito grande em nosso coração. Tentamos fugir. Quando corrompemos nossa comunhão com Ele, com Deus,
e passamos a viver em pecados, o jardim perde a graça e o encanto. Me lembro de um irmão aqui da nossa igreja que ele me esculhambava assim por trás antes de ser crente, né? Ele mesmo falou. Ele já falou para mim isso, né? Ele não está aqui porque acho que não assiste às lives, mas ele mesmo falou, né? Mas teve uma época que ele fumava e ele disse que quando eu ia chegando ali perto da casa dele, ele estava fumando, ele dava um jeito, faltava se queimar, mas não podia engolir o cigarro, mas ele pegava ali, dava um jeito, apagava e jogava fora. Por quê? Porque esse é o sentimento de alguém que está com a comunhão corrompida. Ele se sente ameaçado. Mas eu sou Deus? Claro que não, irmão. Sou um homem. Mas a minha presença, por ser crente, por ser um pastor, por não estar envolvido em escândalo na minha cidade ou em qualquer outra cidade, por não ter nada que desabone minha conduta moral pública, a minha presença causava esse sentimento de temor na vida daquele irmão, a tal ponto que ele dá um jeito ali de jogar aquele cigarro fora. Foi isso que aquele casal fez. A presença de Deus no jardim agora era uma ameaça para eles. Eles ficaram aterrorizados. São pessoas que tentam fugir da presença de Deus, não no sentido de Deus físico, mas de tudo que se chama Deus. Elas não querem participar. Elas se sentem ameaçadas, aterrorizadas, né? Veja, quem corrompe a comunhão, o local, a vida dela, né? No caso desse casal aqui, o jardim perdeu a graça, perdeu o encanto. A vida perde a graça, irmão. Uma pessoa que não vive para Deus, que vive para os seus interesses pessoais, para os seus vícios, que vive em torno de um preenchimento, na busca de um preenchimento do seu coração, da sua alma. Uma pessoa que vive em função dos seus deleites, dos seus desejos, da fome da sua alma por fazer o que é errado, é uma pessoa que a vida para ela não tem graça. Por mais que ela muitas vezes possa sorrir, ela possa de repente se alegrar, mas não é uma alegria autêntica, uma alegria lá do mais profundo do seu ser. Por quê? Porque a beleza da vida consiste em Deus, somente em Deus. Eu pergunto a você, o jardim continuava ali? Sim ou não? Deus arrancou aquele jardim daquele lugar? O casal estava no jardim, não estava? Mas por que o jardim perdeu o encanto? Por que o jardim perdeu a graça? O jardim continuava ali, mas o pecado, a comunhão corrompida, cegou o casal. Tirou o brilho da criação de Deus. É aquela pessoa que foi criada por Deus para viver bem na sua família, para ter uma vida abençoada, mas a vida está sem graça. A vida não tem graça para essa pessoa, ela não consegue ter prazer. Naquela situação, para aquele casal, só restava uma saída para Adão e Eva. Qual era a saída? Tentar se esconder de Deus. Gênesis 3:8 está escrito: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Preste atenção aqui. Muitas pessoas se aproximam de tudo hoje, menos de Deus. Elas não querem, Elas não querem suas atitudes reprovadas por Deus. Elas não querem viver com Deus. Suas práticas provam isso. Parece que a presença de Deus é uma ameaça. São bons cidadãos, mas
há algo a ser mudado no coração dessa pessoa, né? E ela não consegue mudar. Querido, eu quero dizer para você uma coisa: o teu retorno a Deus resolverá o problema desse vazio em tua vida, em teu coração. Quando eles comem daquele fruto, o vazio não é preenchido, pelo contrário, eles são tomados de um vazio, sabe, profundo. É assim que o mundo está vivendo. É dessa forma, queridos. Então, que você possa aprender. Não adianta tentar fugir de Deus. Quebrou a comunhão, corrompeu a comunhão. A atitude mais sábia, mais prudente, mais inteligente é você reconhecer, é você correr para Deus e suplicar o perdão do Senhor. Então, em primeiro lugar, quando alguém corrompe a sua comunhão com Deus, essa pessoa, ela vai tentar, fugir de Deus. Ela é tomada por um vazio e vai tentar fugir de Deus. 2. Quando corrompemos a nossa comunhão com Deus, desanimamos pelos constantes sofrimentos de culpa. Veja uma coisa interessante. No versículo 6, aquilo que aos olhos da mulher parecia bom. Eu vou ler de novo 6. Eu já conheço, pastor. Vou ler, irmão. Preste atenção. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. No versículo 6, a mulher está dizendo que o fruto é bom. Não é isso que ela diz? É agradável. E que fruto bom. A pessoa que está vendo o pecado, A semelhança de uma pessoa que vai passando na rua e tem um muro, E ali tem um muro cheio de grama, bem verdinho. E no meio daquele muro tem árvores frutíferas, frutos atraentes. A pessoa vê por uma brecha e de repente ela entra naquele muro, consegue dar um jeito, pula aquele muro. E quando ela vai comer aquele fruto, ela descobre que é artificial, que é seco. Só que aí ela já comeu. E aquilo que era bom para essa pessoa acontece exatamente como aconteceu na vida de Eva. Aquilo que era bom tornou-se tormento. Pastor, o que é isso? Isso aqui é Bíblia, irmão. Isso aqui é a palavra. Isso aqui é para mudar a crente, para mudar a vida humana. Aquilo que era bom tornou-se tormento. Versículo 7, porque o pecado sempre vai gerar consequências graves. O que era bom tornou-se tormento. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Já estão procurando socorro humano. Porque aquilo que era bom, que parecia bom, tornou-se tormento. É isso que o pecado faz, irmão. É isso que as coisas erradas fazem na vida de uma pessoa. Aquilo que é bom, gera um tormento. E aí, o tormento vai fazer o quê? O tormento, ele vai gerar desânimo. O desânimo vai se instalar na vida da pessoa. O desânimo se instalou naquele jardim, gerando o quê? Gerando um profundo medo no coração dos dois. Versículo 10, respondeu ali o casal, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Entendeu aí, irmão? Você não pode perder essa sequência. Preste atenção. O que era bom, o fruto era bom, o pecado é bom, aos olhos humanos é bom, mas aquilo que era bom, versículo 7, tornou-se tormento, começaram a buscar socorro humano, não resolveram, e aquilo que gerou tormento causou desânimo e um terrível medo no versículo 10. Causou medo. Então, veja, é isso que acontece. Um ambiente festivo se tornou num lugar triste e sem prazer.
Um ambiente de alegria, que era para ser prazeroso, se transformou num lugar fúnebre. O prazer foi embora. É assim que o mundo se encontra, querido. É assim que muitas famílias, até mesmo de pessoas que têm uma Bíblia em casa, se encontram. É dessa forma. Por quê? Porque o pecado é a razão de toda a miséria da humanidade. Não existiria qualquer tipo de maldade se não houvesse pecado. E não haveria pecado se o homem não tivesse corrompido a sua comunhão com o seu Criador. Querido, não corrompa a sua comunhão com Deus. Tome cuidado. Como é que está você? Como é que está a sua comunhão com Deus, querido? Como é que você está diante de Deus? Pega o termômetro aí, mede. Qual é a sua temperatura de amor por Deus? Como é que você está? Qual o nível de obediência, de fidelidade? Como é que você se encontra agora diante do Senhor? E aí Deus faz uma pergunta. Quem te fez saber que estavas nu? Vai dizer que Deus não sabia. Quem te disse que você estava nu? Por acaso comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Pronto. Quando Deus pergunta quem te falou que estava nu, não é que Deus não sabia. É que Deus queria que o casal se achasse, se encontrasse. Ele queria que o casal tivesse o entendimento da gravidade do problema que eles haviam causado. Porque é isso que devemos fazer. Comeu do fruto proibido, ou seja, pecou, errou, quebrou o princípio, escorregou, caiu. Não adianta usar argumento. Deus não vai aceitar. O seu discurso não funciona. Você pode ter, sabe, uma oratória impecável. Você pode ser um cara que discursa com perfeição. Você pode falar e as pessoas, uau, que cara que sabe falar, que mulher que sabe discursar. Ei, irmão, Deus vai dizer assim, baixa a tua bola. Deus vai falar assim, né? A linguagem para você entender, baixa a tua bola. Eu te conheço. Rapaz, te conheço. Mulher, te conheço. Não é por aí não. Você quer me atrair? Então venha por baixo. Você quer atrair minha glória de volta para você? Então venha se humilhando. Porque quem está em posição de exaltação aqui sou eu. Deus falando, né? Você está numa posição de miserável, de cego, pobre, nu, desprovido de qualquer pureza, desprovido de qualquer prática moral, uma prática que possa fazer de você uma pessoa que se adeque aos meus princípios. Você precisa de mim, você precisa do meu perdão, você precisa da minha graça, você precisa da minha ação na tua vida. Venha por baixo, se humilhe. Então, a minha força argumentativa não mexe com Deus, né? Não atrai a Deus. O que atrai a Deus para a nossa vida é um coração arrependido. Deus não está à procura do teu discurso bonito. Deus espera o teu arrependimento para que Ele possa transformar a sua vida. Amém? Vamos aqui para a terceira. Eu já falei sobre duas, né? Vamos para a terceira consequência, terceira e última consequência na vida de uma pessoa que corrompe a sua comunhão. Seremos impedidos de viver na presença de Deus. Ah, pastor, e é demais. Vamos para a Bíblia? Gênesis 3, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24, a parte A. E expulso o homem. Deus fez o quê? Deus expulsou o homem e sua mulher do jardim. Essa palavra expulsar é muito forte, porque
Expulsar é alguém que é forçado a sair. Quantas brigas você já viu no campo de futebol porque alguém, um jogador, é expulso e ele não concorda com aquele ato do juiz? Ele vê aquele cartão vermelho, às vezes o cara endoida, o cara perde a razão, o equilíbrio emocional. Você está sendo expulso, ou seja, a sua atitude, a sua ação não é permitida nesse contexto. Então, expulsar isso. Deus expulsou. E muita gente acha que isso é coisa de crente. Não, irmão, está aqui. Expulsa o homem. Da mesma forma que quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos pecaram, eles não saíram porque quiseram. Ah, não, vamos dar tchau para Deus, vamos embora do céu, porque aqui não tem mais vaga para nós. Aqui não tem mais espaço para a gente, vamos embora. Não, o diabo foi expulso. Ele foi mandado embora. Quando o demônio saiu da vida de alguém, da minha vida, e eu quero aqui dizer que quando a gente fala que o demônio sai da vida de alguém, não quer dizer necessariamente que essa pessoa tenha ficado possessa. Libertação não é a mesma coisa de exorcismo. Uma coisa é uma coisa e outra é outra diferente, né? Alguém é liberto através de um exorcismo, um demônio que é expulso, mas alguém é liberto, não tem manifestação demoníaca nenhuma. Eu mesmo sou livre, liberto para a glória de Deus. Jesus me libertou, mas nunca tive manifestação demoníaca e nem terei, porque minha casa aqui está ocupada, né? Escreve no chat aí, a minha casa já está ocupada, já tem dono, né? Então minha casa está ocupada por Jesus. Mas quando alguém ele é liberto, seja através de alguém expulsando o demônio ou não, significa dizer que toda influência maligna que estava sobre ela, todo demônio que estivesse na alma, na mente dela, foi expulso. Ele não saiu porque quis, não. Ele saiu porque foi expulso pelo nome e poder de Jesus. Ele saiu porque foi expulso. Então, nesse caso aqui, o casal, não é que eles falaram, tchau Deus, vamos embora daqui. Não, Deus expulsou o casal do jardim. Porque a comunhão corrompida te impede de viver na presença de Deus. O que corrompe a comunhão, irmãos? É o pecado, só tem isso que corrompe a comunhão, é o pecado. De qualquer natureza, não tem pecadinho, pecadão. Qualquer erro que alguém vive cometendo é pecado, e esse pecado vai corromper a comunhão dessa pessoa. E a Bíblia vai dizer que em Isaías, capítulo 59, ela fala sobre isso, sobre esse resultado de alguém corromper a comunhão. Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça comunhão corrompida. Há uma parede que é levantada entre o homem e Deus quando esse homem começa a fazer o que é errado. E é isso que as pessoas não querem mais ouvir hoje. E por isso nós estamos chegando um tempo muito complicado, né? Muitas pessoas que não conseguem mais pensar direito acerca dos princípios de Deus, obedecer a palavra de Deus, né? Então o homem foi expulso. Por quê? Porque a comunhão corrompida, ela gera tragédias em nossas vidas. Para muitas pessoas, isso que eu estou falando aqui, de Deus expulsar o homem, do homem não poder ter comunhão com Deus, né, porque pecou, lembre-se lá do conceito inicial que eu dei sobre comunhão. Comunhão vem do grego koinonia e tem a ver com relacionamento. Então, meu filho, não vai pensar que o adúltero vai estar em comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, não vai não. Não vai pensar que o viciado vai estar andando com Deus, não vai estar não. Que o mentiroso, o invejoso, sabe, aquele que anda fazendo tudo que é errado, vai andar de mãos dadas com Deus, não vai não. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, a koinonia, a comunhão, para que ela seja vivida na prática, tem que ter alguma coisa entre as partes, alguma coisa em comum. Sejam ideais, crenças, valores, princípios. Se uma pessoa anda no contrário
daquilo que Deus ensina, então ela não vai viver essa koinonia, essa comunhão, ela vai ser expulsa naturalmente. Ela vai ser impedida de viver diante de Deus. A presença e a glória de Deus, a graça vai continuar na terra e essa pessoa ainda desfrutará. Porque, desfrutará dessa graça. Porque se Deus tirar de vez tudo que ele tem para a humanidade, o diabo acaba com tudo, irmão. Então o pior pecador ainda vive porque Deus, através de uma graça comum, permite que ele viva. Mas a comunhão na sua maior amplitude, a comunhão com profundidade, a koinonia bíblica, você vai ver quando você vive os princípios da palavra de Deus. Então, para muita gente, falar que Deus expulsou o casal, ou falar que Deus não vai aceitar uma pessoa que peca, andar com ele e ir na prática do pecado, isso soa como uma agressão. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender, ela não consegue admitir, essa pessoa não consegue admitir no seu coração, na sua mente, que Deus seja capaz de agir de uma maneira tão absurda como essa. Porém, esses pensamentos só encontram espaço no coração de quem conhece apenas um lado de Deus. Ah, Deus tem dois lados, pastor, duas faces? Sim. Não no sentido de dupla personalidade. Ele é Deus. Para sempre, Deus santo, justo. Mas ele tem duas faces no sentido dele ter duas formas de agir. E a primeira é, Deus ama, ele é o Deus que ama, ele é o Deus que perdoa, ele é o Deus misericordioso, ele é o Deus cheio de graça, ele é o Deus cheio de benevolência, de bondade, de compaixão, perdoador, compreensivo, ajudador, Pai. Ele é tudo de bom que você possa imaginar, tudo. Deus é tudo de bom, queridos. Tudo que você possa pensar de bom é Deus. Agora, existe uma outra face de Deus. E como eu disse, não é que ele tenha dupla personalidade, mas essa outra face de Deus quer dizer o quê? Que ele é severo, ele é justo, ele é sério, ele é disciplinador, ele vela por seu nome, ele cumpre sua palavra. E tem um texto, irmão, muito poderoso, que eu gosto de falar quando eu toco nessa área, que está aqui em Romanos capítulo 11, e o versículo de número 22. Eu deixo esse texto especialmente para aqueles que pensam que Deus só age com amor, que Deus nunca disciplina, meu Deus do céu, que Deus nunca trata o homem, que Deus vai te apoiar nos teus pecados, que Deus vai passar a mão em sua cabeça. Não vai não, irmão. Pode ter certeza. Deus está sempre pronto a perdoar. Agora, corrompeu a comunhão? Se arrependa. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e o quê? A severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, ou seja, para aqueles que vivem corrompendo sua comunhão, severidade. Para aqueles que vivem no ambiente errado, severidade. Para aqueles que vivem contrários à vontade de Deus, severidade. Agora, contigo, diz o texto, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. O que Deus está dizendo? Você que tem comunhão comigo, eu vou agir com bondade. Agora preste atenção, pisa no chão direito, porque até mesmo você pode ser cortado e perder a sua comunhão comigo. Amém? Então essa é uma palavra que nos traz muita reflexão. Nossos atos, irmãos, podem nos levar para perto de Deus ou atrair a ira dele sobre nós. Quando essa ira de Deus se manifesta, o que ele havia prometido acontece. Não tem como você impedir. Você vai ver isso aqui no texto. Gênesis,
2,17, está escrito assim, palavra de Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está aqui alertando o casal. A serpente os seduziu. Eu não gosto de dizer que o diabo enganou, porque na verdade aquela mulher e o homem sabiam que havia uma proibição. O que o diabo fez foi seduzir aquele casal, o que ele faz com você hoje. O que o diabo fez foi induzi-los ao erro, foi seduzir, foi tramar uma armadilha, uma isca que pudesse capturá-los. Então não é que eles foram enganados. A mulher foi envolvida naquela lábia do inimigo, ela foi envolvida naquela conversa do inimigo, uma conversa maliciosa. Até hoje é assim. Muita gente que tem uma conversa maliciosa para teu lado, para tentar afastar você de Deus. Cuidado, irmão. A serpente ainda fala, a serpente ainda está agindo no mundo hoje. Então Deus alertou o casal, a serpente os seduziu e o juízo aconteceu. Aqui o texto que lemos, versículo 23 e o 24. Deus expulsou, lançou o homem fora do jardim. O que era isso? Era o juízo, era o resultado da comunhão corrompida. E aqui eu trago uma palavra de alerta para encerrar essa mensagem. O diabo hoje, a serpente, continua agindo para corromper a sua comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus. Ele quer corromper minha comunhão, porque se ele consegue corromper minha comunhão, eu vou me enfraquecer, eu vou entrar num estágio de queda, num processo de maldição, de condenação. Eu vou voltar lá para a minha vida velha, da onde Deus me tirou em 99, lá daquela vida de escravidão, né? Não sei quantos anos você tem de caminhada com Cristo, mas o que o diabo quer é corromper sua comunhão para levar você lá para aquela velha vida de escravidão que você vivia antes de ser encontrado pelo Senhor. Então hoje, ainda hoje a serpente quer nos enganar, na verdade quer nos seduzir, quer nos levar a pecar. Suas ações hoje estão pautadas em duas vertentes, duas áreas ele trabalha. Número 1, tentação. 2, acusação. Essas são as duas vertentes que o diabo trabalha: tentação e acusação. Na tentação ele te seduz e na acusação ele te envergonha. Na tentação ele mostra a você, você vê isso aqui no caso com a mulher, com Eva, ele mostra a você o lado bom daquilo que você quer fazer. A tentação ela vem na área que você quer fazer, na área da sua fragilidade, né? Por isso que você tem que fugir. Você veio para a igreja e era um bêbado, procure ficar longe de bebida alcoólica. Você era um bêbado, você era um viciado em drogas, e aí você veio para Jesus, procura ficar longe, né, de drogados. Ah, mas eu quero evangelizar. Se você tem esse chamado, amém. Se não tem, vai para o hospital, vai para a rua, mas sai das bocas de fumo. Você pode ser tentado a enveredar de novo ao caminho da morte, né, que o diabo sabe da tua fragilidade, né? Uma pessoa que foi liberta da bebida, o que ela quer? Sentar a uma mesa onde seu colega, seu parente está bebendo. Ela não tem estrutura para isso. O diabo pode semear desejo, ele pode tentar capturar essa pessoa. Então na tentação ele te seduz, né? Mas na acusação ele te envergonha. Ele vai dizer: crente sem vergonha, tu não presta mesmo. Olha, tu vem com essa conversa de crente, tá aí, o que tu fez? É a vergonha que o inimigo faz. Na tentação ele mostra para você o lado bom daquilo que você quer fazer. Na acusação ele te humilha, ele pisa você, ele massacra você. Agora, cair na tentação é você quem decide. Já a acusação é um resultado que você vai colher, ainda que seja num curto espaço de tempo. Acabou de pecar, acabou de comer do fruto, vem a acusação, ainda que seja num curto espaço, irmão. Às vezes você está ali a 1 minuto
de uma oração, de uma conversão, do arrependimento, mas nesse 1 minuto ele dá um jeito de entrar ali e te acusar por aquilo que você fez de errado. Então, gente, isso é muito sério. Comunhão corrompida. Que você pegue essa palavra e lute para vivê-la com intensidade. Não deixe o diabo amargar você. Não deixe o inimigo corromper a sua comunhão. Nada nesse mundo é mais importante do que aquilo que Deus tem para você. Nada desse mundo é mais importante do que aquilo que Deus representa na sua vida. Que você hoje possa, queridos, desfrutar dessa comunhão, viver diante do Senhor, com a sua vida honrada. Ó, irmão, é maravilhoso você colocar a cabeça no travesseiro e nada te acusar. Tem gente que vai deitar e não consegue dormir, porque ela fica numa guerra. E eu fiz isso hoje, fiz aquilo, eu agi dessa forma, e ela sabe que tudo aquilo é errado. Que isso não seja uma verdade na sua vida, que você seja um homem e uma mulher que vai viver a comunhão todos os dias com teu Deus. Assim como Deus todo dia estava naquele jardim, Deus está conosco também todos os dias. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que veio do céu. Muitas pessoas foram abençoadas através dessa mensagem, tenho certeza. Agora eu te peço, fala, Senhor, continua falando ao coração dela através dessa palavra. Eu quero orar nesse momento, te apresentando todas as pessoas que participaram dessa transmissão, que estão aqui comigo nesse momento, recebendo essa mensagem. Que elas sejam abençoadas, meu Deus, que elas protejam a sua comunhão com Deus, que elas vivam, Senhor, diante de Ti todos os dias da sua vida. Que as serpentes que estão com o bote pronto para lançar nessa pessoa, com o veneno pronto para injetar na mente e na alma, que essa serpente seja agora derrotada, no nome e no poder de Jesus. Que você seja livre, abençoado, guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu abençoo, meu Deus, cada inscrito desse canal, com os seus familiares, as famílias que estão aqui representadas pelos inscritos, até essa pessoa que se inscreveu e nunca mais nem voltou aqui para assistir um vídeo. Não importa, cada pessoa que está aqui inscrita nesse canal, que sejam abençoados, juntamente com suas famílias, em nome de Jesus. Eu oro também por todos os membros desse canal, esses irmãos que têm abençoado o nosso canal, o nosso ministério, que tem, meu Deus, sido uma coluna desse canal e do nosso ministério. Que o Senhor abençoe e que o Senhor multiplique as suas finanças, multiplique as suas sementes, que nunca falte o pão na sua mesa, que nunca falte paz na sua casa. Abençoa cada pedido de oração, dos comentários, que o Senhor libere a cura, a libertação, o ânimo, a comunhão sobre cada pessoa, sobre cada lar, cada família, no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa live, muito obrigado por essa palavra. Continua conosco, nos abençoando hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado a todos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, tua casa, que você tenha uma semana excelente e conserve sua comunhão com Deus, porque o melhor que você vai viver nessa terra, o melhor que Deus tem para você, só será possível se você conservar a sua comunhão. Deus abençoe a todos, um forte abraço, graça e paz, tchau.